Olá, pessoal. Aula de matemática, professora Karine. Hoje a nossa aula é sobre comparações de frações, tá? Primeiramente, nós vamos fazer aqui a observação a respeito da comparação quando nós temos numeradores iguais e denominadores diferentes. Observe essas duas frações. Nessa aqui nós temos 2/5. Nós temos aqui duas partes de 1, 2, 3, 4, 5. A nossa figura está dividida em 5 partes e nós tomamos 2. Observe a segunda fração, 2/7. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes e tomamos 2. Vejam que os numeradores são iguais. Mas como é que eu percebo qual fração é a maior? Observe que quando eu divido uma peça num maior número de partes, cada pedaço fica menor. Então, qual é a dica? A dica é a seguinte: a fração maior é a que tem o denominador menor. Ou seja, se eu divido em menos partes, as partes ficam maiores. Observe o tamanho de um pedaço, né, de 1/7 para o tamanho de 1/5. Olha, o tamanho da parte aonde você teve o denominador maior, ela fica menorzinha. Então, a dica é: a fração maior é a que tem o denominador menor. Então, quanto mais se divide, menor ficam as partes. Como fazemos essa leitura? Nós dizemos que 2/5 é maior. Esse símbolo aqui, o símbolo de maior, a boca aberta, ela fica virada para o número maior. Então, dizemos que 2/5 é maior que 2/7. 2/5 é maior que 2/7. Tá bom? Agora, vamos para a comparação da fração que tem numeradores iguais, tá bom? Vamos aqui. Vamos à fração que tem numeradores diferentes e denominadores iguais. Aqui fica aparentemente mais fácil, não é isso? O que acontece? Nós temos a mesma divisão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui eu peguei só 3 partes e aqui eu peguei 4, qual é o maior? Fica fácil, não fica? Aquele que tiver o numerador maior ganha. Quando eu tenho denominadores iguais, a fração maior é aquela que pegou o maior número de partes. Então, se aqui eu tenho 3/5 e aqui eu tenho 4/5, a fração maior é 4/5. Vale o número maior do numerador. Então, como eu digo que ficou essa fração? Eu digo que 3/5 é menor, ó, o cantinho do símbolo aqui, ó, apertadinho, ó. 3/5 é menor que 4/5. 3/5 é menor que 4/5. Muito bem? Vamos agora às frações equivalentes. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? As frações equivalentes têm números diferentes, mas elas representam a mesma parte do todo. Vamos observar aqui, vocês lembram das frações impróprias? As frações impróprias eram aquelas onde nós tínhamos o numerador maior que o denominador. Significava que eu precisava pegar uma parte tão grande que eu precisava de ter mais uma representação, né, do todo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, meu denominador é 4. Então, significa que a minha barrinha, né, a minha figura aqui, ela está dividida em 4 partes. Mas o meu numerador é 6. Então, eu precisei pegar 1, 2, 3, 4. Peguei uma barrinha toda e precisei de uma barrinha emprestada, mais 2 partes de 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos. Então, eu tenho aqui uma fração
imprópria, 6/4. Agora, vamos aqui a essa outra figura. Aqui eu tenho uma figura inteira e uma metade de outra. Mas observem que elas têm os mesmos tamanhos. Então, aqui eu tenho um número misto. Eu tenho um inteiro e um meio, certo? Lembrem como a professora ensinou para fazer a transformação do número misto para uma fração? Então, vocês estão lembrados que a gente multiplica o número maior, o inteiro, pelo denominador e soma com o numerador. Então, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. 3 o quê? Meio. O denominador continua sendo o mesmo. Então, essa fração aqui também representa 3 meios. Observem que as partes que foram tomadas das frações são iguais. Apesar de elas serem frações diferentes, elas estão representando a mesma quantidade do todo. Então, nós dizemos aqui que 6/4 e 3 meios são frações o quê? Equivalentes. Uma equivale à outra, certo? Então, vamos agora. Como você encontra uma fração equivalente? Tem um segredinho muito simples. Como nós encontramos uma fração equivalente? Muito simples. Você pega numerador e denominador e quando você tem uma fração com um número maior, né? Você pega numerador e denominador e divide por um mesmo algarismo que seja diferente de 0. No caso aqui, como são números pares, o primeiro número que se divide é pelo 2. 6 dividido por 2 igual a 3. 4 dividido por 2 igual a 2. 6/4 é equivalente a 3 meios. Tá vendo? Mesmos números que nós tínhamos ali. Então, 6/4 e 3 meios são equivalentes, tá? Que dica aqui, ó, como transforma. Multiplicando ou dividindo o numerador. Por que multiplicando ou dividindo? Quando você tem uma fração com números grandes, você vai fazer o quê? Dividir por 2. 2 ou por outro número. Quando você tem uma fração menor e você quer uma fração equivalente maior do que ela, você fará o quê? A multiplicação. Com a divisão, você diminui, faz uma fração menor. Com a multiplicação, você acha uma fração equivalente com um número maior. Observem aqui agora. Tem um exemplo. Eu tenho aqui 2/5. Eu quero saber uma fração maior do que ela, né, com números maiores, que seja equivalente. Então, eu optei pelo 2, multiplicação pelo 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então, eu encontrei a fração 4/10. Veja, 2/5 é equivalente a 4/10. Muito bem? Olha aqui um exemplo, então. Nós temos aqui uma fração, né? 1 meio. E aqui nós temos uma fração que o denominador é 8. Mas veja que a mesma quantidade, que as quantidades estão equivalentes. Que fração representa essa? 4/8. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes e eu tomei 4. Essas 4 partes aqui equivalem à mesma coisa que 1 meio dessa aqui. Então, olha como é que foi feita. Não foi feito por 2 como ali em cima, foi feito por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Sempre fazer a multiplicação ou a divisão pelo mesmo algarismo, numerador e denominador, multiplicado ou dividido pelo mesmo algarismo. Então, 4/8, eu encontrei a fração equivalente 1 meio. Então, eu posso dizer que 4/8 e 1 meio são equivalentes. Muito bem, vamos fazer agora, então, as atividades do livro, páginas 102 e 103.